A vida de oração das coisas mais negligenciadas. Queria começar lendo um livro. Ó. Esse livro aqui ele vai ser uma das bases da nossa aula. Só que esse livro não tem em português, não está dando para ver porque está embaçado aqui. É um livro de Enzo Bianchi chamado Por que Rezar, Como Rezar. Esse livro só é editado pela Paulus de Portugal. Tá? E espero que eles se toquem um dia e editem aqui para o Brasil, porque esse livro é um tesouro. Né? E aqui, desde a primeira vez que eu li uma coisa que eu achei interessantíssimo. Ó. Olha o que Enzo Bianchi vai falar. Né? Hoje é precisamente a oração pessoal, né, a oração mais abandonada. E essa situação pode, a longo prazo, esvaziar também a própria organização litúrgica. Né? Eu vou até ler um pouco antes, porque até anotei aqui um perigo para o JS. Ele fala assim, um crente que se nutre unicamente da oração comum, então aqui tem muita gente que é de movimento, de grupo, né? É aquela oração comum, é o grupo de oração, por exemplo, o encontro do movimento, né? Ou a própria liturgia. Um crente que se nutre unicamente de oração comum arrisca-se a fazer desta última uma experiência apenas de pertença ao grupo, ou ainda uma espécie de exibição perante os outros. Né? Pois bem, hoje é precisamente a oração pessoal a mais abandonada, e essa situação pode, a longo prazo, esvaziar também a verdade da própria oração litúrgica. Olha agora o que ele vai falar. Se na pastoral são dedicados muitos esforços à iniciação litúrgica, infelizmente eles não são acompanhados por uma adequada transmissão da oração pessoal, que deveria ser ensinada desde a infância. Né? Com efeito, quem não recebe de pequenino uma iniciação à oração pessoal da parte dos pais ou dos educadores, dificilmente poderá alimentar-se dela na idade madura, de modo a aumentar a fé no Deus vivo, presente na vida cotidiana. Então, é o que ele está falando, né? Eu acho que essa experiência aqui todo mundo já passou. Quem pode dizer aqui que teve alguém que ensinou verdadeiramente a pessoa a rezar, né? A gente acha que a oração é uma coisa mais ou menos dada por suposto, né? A gente decora as orações que são fórmulas, né? Pai Nosso, Ave Maria e tal. Mas um ensino profundo, uma transmissão profunda da experiência da oração, isso é algo que a gente vê muito pouco nos movimentos, nas pastorais hoje em dia. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque essa sabedoria da oração é ela que faz a gente avançar na vida espiritual, tá? Então, se você pega os 3 maiores doutores da igreja em termos de vida de oração, de vida interior, quem são, né, da igreja ocidental? São João da Cruz, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila. O que eles vão dizer? Eles vão dizer o seguinte, né, que o motivo deles escreverem era ajudar as pessoas a progredir, porque elas não sabiam como progredir. Elas chegavam, elas avançavam até um ponto. Talvez aqui muitos tenham essa experiência, né? Elas avançavam até um certo ponto e depois não sabiam mais como progredir. E essa sensação de não saber como progredir fazia com que as pessoas estagnassem na vida espiritual. E quando a pessoa estagna na vida espiritual, ela não cresce, ela não dá mais fruto. Ela pode dar mais fruto, mas ela não sabe como dar. Então, a ideia dessa formação é dar um passo, é dar uma luz para quem quer dar um passo mais profundo na vida de oração, tá bom? Então, vou começar aqui, né, a compartilhar o slide, certo? Pronto, aqui. Eu vou testar o seguinte, eu vou colocar ele em tela cheia e eu quero que vocês me digam se apareceu aí como tela cheia. Apareceu? Foi. Agora eu vou passar e eu quero saber se aí aparece passando o slide. Passou? Ou está na mesma tela? Não está em tela cheia, está no PowerPoint. É o PowerPoint mesmo, mas passou de slide? Não. Não está na Não, apresentação, está só no aplicativo do PowerPoint. Ele está com esse problema. Então eu vou apresentar ele assim mesmo. Agora eu vou ver agora se... Agora foi. Foi. Agora foi. Pronto, eu vou apresentar assim, tá, galera? Só porque é melhor do que ficar com problema. Tá? Então, Fala lá no grupo que no YouTube não tá aparecendo não, Danilo. no YouTube, galera do YouTube, não vai aparecer, mas vocês vão ouvir o conteúdo todo, tá? O que eu vou fazer depois? Depois eu vou baixar essa gravação do Meet e vou colocar lá vou colocar aqui no YouTube, tá bom? Mas vocês vão conseguir acompanhar todo o conteúdo, só não vão ler, tá?
Depois, para a galera do YouTube também, eu vou disponibilizar também esses slides para vocês. E depois o e-book, que o e-book vai ser mais completo, tá? Mas não se preocupem, beleza? E a galera do YouTube, eu vou estar mais atento ao Meet, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então, o tema é do seu interior fluirão rios de água viva, né? Para quem não está lembrado mais ou menos o contexto dessa passagem, é Jesus, né? Na festa dos tabernáculos, ele, no fim da festa, no dia mais solene, na verdade, ele profere essa frase, né? Que frase? Jesus, ele fala, né? Quem tiver sede, né? Venha a mim e beberá aquele que crê, né? E aí ele profere, então, essa frase, né? Porque do seu seio fluirão rios de águas vivas. Só que de que seio que vai fluir rio de águas vivas? É do seio de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. E essa expressão, ela é muito importante, porque os grandes místicos, né, só lendo aqui o versículo, se alguém tem sede, venha a mim e beberá, aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam crido nele. Então, é do seio de Jesus, é do peito aberto de Jesus que flui esse rio de águas vivas, tá? E isso aqui é uma imagem poderosíssima da oração. Para quem não sabe, né, Santa Teresa vai usar muito essa metáfora da água viva, porque ela encontra aqui a grande metáfora da oração. E ela vai fazer algumas comparações, ela vai dividir, uma das divisões dela das orações, né, dos graus de oração, é o que ela chama são as metáforas que ela usa da água. Ela vai dizer que o primeiro grau da oração é como alguém que puxa a água de um poço, né, com muito esforço, né? Quem conhece o poço sabe que você tem que jogar o balde e ir puxando, né? Aí você faz muito esforço para colher pouca água. Com o tempo, ela vai dizer, isso vai mudando. Ela vai depois dar um exemplo que a diferença que é, por exemplo, entre puxar a água de um poço e você ter um sistema de irrigação, né? Quem tem um sistema de irrigação já consegue usufruir de muito mais água com muito menos esforço, até chegar no ponto máximo que ela vai chamar da chuva, né? Quando uma chuva rega um jardim, a água é abundante e o esforço é mínimo. O que é essa metáfora de Santa Teresa d'Ávila, tá? Essa metáfora, ela explicando que na nossa vida espiritual, quanto mais nós estamos avançados, mais nós recebemos na oração e menos nós precisamos fazer para receber na oração. Quanto menos nós estamos avançados, menos mais esforço a gente faz e colhe menos, tá? Quem já ouviu aquele versículo e não entendeu, né? Quando Jesus fala, né? A quem tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Todo mundo fala assim, mas, meu irmão, qual o sentido, né, desse versículo? O sentido desse versículo se aplica muito na oração, né? A quem tem, mais lhe será dado. Quem tem oração profunda vai receber cada vez mais. Mas quem não tem oração, até o princípio de fé e o princípio de graça que tem, como essa pessoa não cultiva, até isso ela perde. Então veja como é a dinâmica na vida espiritual, certo? Então, esse desejo desses rios de águas vivas, ele tem que ser o nosso motivo de crescimento na oração, certo? Eu quero receber cada vez mais. Mas para que receber cada vez mais? Não é por um motivo egoísta. Eu quero receber cada vez mais, porque quanto mais eu recebo de Deus na oração, e recebo da graça abundante de Deus, que fecunda a minha alma, né, desse rio de água viva, que penetra a terra seca da minha alma, quanto mais eu recebo dessa água, mais o meu coração se dilata para que eu possa corresponder à vontade de Deus. Então, crescer na oração não é uma questão de intimismo, né? De um esoterismo individualista. Não. Crescer na oração, né, é dar a possibilidade para Deus, né, dele dilatar o meu coração para que eu possa corresponder a ele. Então, essa é a importância dessa formação aqui. Eu não quero só pegar água como quem pega de um poço, eu quero mais, eu quero ser irrigado pela fonte da água viva, depois eu quero que essa água viva caia sobre mim como uma chuva, certo? Então, vamos lá, né? Olha essa frase desse monge egípcio, né? Mata el-Meskin. Ele é um monge do século XX, tá? E ele vai falar assim, ó: por mais que possamos falar disso, né, ou seja, da oração, todas as nossas palavras acerca da oração jamais poderão igualar-se ao que a experiência ensina. A oração precisa de experiência. A oração é essencialmente fazer a experiência da presença divina. Olha essa expressão aqui, ó.
duas expressões chaves: experiência e presença, tá? Fora dessa experiência de Deus, não há oração. Então, olha o que ele está falando aqui. E eu quero começar a formação com essa frase, por quê? Porque tudo que você vai ouvir aqui, você vai precisar colocar em prática. Mas não é na primeira prática, amanhã eu vou fazer e aí isso vai revolucionar a minha oração. Não. É uma prática constante. A oração, minha gente, é uma arte que se aprende praticando. Tá? Orar é uma arte, certo? Eu vi uma vez uma pessoa me falar, desculpa a palavra que eu vou usar, a expressão, uma estupidez, porque ela falando numa reunião de jovens sarados, eu era uma pessoa que não era de jovens sarados, era membro, né, de uma outra realidade de igreja. A pessoa falou assim, não, a gente podia fazer uma formação sobre oração. Ela falou, não, mas oração, eles já sabem tudo, servo de jovens sarados já sabem tudo. Eu falei, como assim que eles já sabem tudo? É, porque já sabe 5 pedrinhas. Eu falei, você acha que oração é só você saber o que é 5 pedrinhas e fazer 5 pedrinhas? Então, para que São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales escreveram tantas coisas, né? Se for só isso, oração, né? Mas a oração, né? O Enzo Bianchi, nesse livro, ele vai falar, a oração é um projeto da vida inteira, tá? A vida inteira nós vamos estar aprendendo cada vez mais a rezar. Então, por que eu estou falando isso, galera? Porque, ó, essa formação aqui, ela vai dar informações, mas essas informações precisam virar orientações para a prática. O que você tem que fazer a partir dessa formação é começar a praticar a oração. Começar a praticar à luz dessas informações. Por quê? Porque a oração é essencialmente fazer a experiência da presença divina. Quanto mais você pratica a oração, mais você vai se familiarizando com o movimento de Deus na sua alma. Tá? Isso aqui é fundamental. Então, a teoria ela é importante, mas a prática é fundamental. A teoria, ela lança luz sobre o caminho, mas se eu não percorrer o caminho, eu não vou entender o que há nele. Então, esse caminho é a prática da oração. A informação é fundamental para que eu não caminhe às cegas. Se eu caminhar às cegas, eu vou avançar mal, eu vou avançar pouco. Então, a formação é importante. Mas não adianta nada eu ter luz e ficar parado no lugar, certo? Então, vamos lá. O que é, então, a oração, Danilo? Me explique o que é oração. Afinal de contas, a gente está falando sobre isso, o que é oração. Olha o que o catecismo vai dizer. Mistério admirável da nossa fé, né? Ou então, na liturgia, no Brasil, a gente fala, né? Eis o mistério da fé. E aí o catecismo vai dizer, a igreja professa esse mistério no símbolo dos apóstolos. O que é o símbolo? É o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? O credo niceno, por exemplo, né? Ali está o mistério da nossa fé, que nós cremos, nós professamos, né? Celebra esse mistério, a igreja celebra esse mistério na liturgia sacramental, é a segunda parte do catecismo, né? Para que a vida dos fiéis seja configurada com Cristo no Espírito Santo para a glória de Deus Pai. A terceira parte são os mandamentos. Se eu creio, eu celebro aquilo que creio, ou seja, eu professo a fé, é o credo. Eu celebro a fé, é o sacramento. Eu vivo a fé, é o mandamento, é a vida, tá? Aí olha o que ele vai falar. Esse mistério exige, portanto, que os fiéis nele creiam, celebrem e dele vivam, numa relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Então, primeira coisa que eu preciso entender. A oração é a relação que é inaugurada pelo mistério da fé que nos é revelado. A partir da fé, e mistério não é coisa escondida, mistério é aquele projeto de Deus que estava oculto e foi revelado em Jesus Cristo. A partir dessa revelação, eu inicio um relacionamento, e esse relacionamento se chama oração. Tá? Então, esse mistério exige, né, que a fé que eu professo, a liturgia que eu celebro e a vida que eu vivo se fundamentem numa relação, se fundamentem na oração. A oração é a relação com aquele que é o conteúdo e o autor do mistério da fé, que é quem é Deus. Tá? Então, essa primeira palavra que a gente tem que guardar, a primeira não, nós já temos 3 palavras aqui que nós temos que guardar. Experiência, que a gente viu lá, de Mata Elmeskin, né? A oração é uma experiência de Deus, né? Presença, né? Porque essa é uma experiência da presença, a gente viu, é uma experiência da presença divina, né? A gente viu aqui. Oração é essencialmente fazer a experiência da presença divina. Agora a gente já tem uma terceira palavra, relação, certo?
E aí vamos avançar um pouco mais, né? Outras definições de oração, certo? Olha o que Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer. Para mim, a oração é um impulso do coração, né? É um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Então veja que a oração, Santa Teresinha está definindo a partir de que perspectiva? O catecismo definiu a partir de uma perspectiva bilateral, vamos dizer assim, né? Ele chamou de relação. Relação pressupõe no mínimo duas coisas, ou duas pessoas. Não tem como uma relação autocentrada, né? Uma relação de uma pessoa só. Isso não é relação, isso é solidão, tá? Mas aí Santa Teresinha define a partir de uma perspectiva dela. A oração é um impulso do coração, né? É um simples olhar lançado para o céu. São João Damasceno vai dar uma definição que é muito usada na teologia, certo? Que é essa que está aí. A oração é a elevação da alma para Deus. Então veja que também ele está olhando a partir da perspectiva dele, ou o pedido feito a Deus de bens convenientes. Então, é eu elevar a minha alma a Deus ou pedir a Ele coisas que são boas, né? Que são necessárias, que são convenientes, certo? Vou ver aqui só agora do YouTube. Só que aqui eu quero avançar um pouco mais nessa definição de oração, tá? Eu coloquei aqui, colocando a relação com Deus em seus devidos termos. Por quê? Porque essas definições de oração, de Santa Teresinha, São João Damasceno, que são comuns, se a gente fosse perguntar para qualquer pessoa, que oração? Ah, oração é eu falar com Deus. Não é que elas estão erradas, é que elas como que estão incompletas, certo? Elas não pegam o aspecto fundamental, né, global da oração. E eu entender bem o aspecto global da oração vai me iluminar para eu viver ela de maneira mais profunda. Então, olha o que o Enzo Bianchi vai falar aqui, tá? Não é o Deus da revelação bíblica o objeto da nossa procura, tá? Então, veja, Deus não é o objeto, ou seja, eu sou o sujeito de uma ação e Deus sofre a ação. Então, o sujeito da oração sou eu inicio a oração e eu busco Deus como meu objeto. Ele vai dizer, não, Deus não é o objeto da nossa procura. Antes, né, é ele que toma a iniciativa, é Deus o sujeito, tá? É o Deus vivo que não está nos limites do nosso raciocínio. É ele que quer e estabelece um diálogo conosco. É ele que desde o Gênesis vem, procura, chama, interroga o homem, pedindo simplesmente para ser escutado e acolhido. Então, olha, isso aqui é fundamental. Deus é quem toma a iniciativa na oração. O sujeito da oração é Deus. Então, isso é muito importante porque eu tenho que entender o quê? Quem faz as coisas na oração é Deus, em primeiro lugar, não eu. E vocês vão entender isso de maneira mais clara à medida que a gente for avançando, tá? Mas esse princípio tem que ficar guardado. Quem faz na oração é Deus, não sou eu, certo? Eu sou o objeto. O que é sujeito e objeto? Sujeito é quem pratica a ação, objeto é quem sofre a ação, né, na gramática. O sujeito é aquele que faz, o objeto é que sofre a ação que é feita. Então, quando eu entendo isso e aplico isso na oração, eu entendo que na oração não sou eu que faço, é Deus que faz, e eu que recebo o influxo dessa ação, a influência, a consequência dessa ação de Deus. A gente vai entender mais profundamente, não se preocupe. A oração, ele vai continuar, não é procura de Deus, mas resposta à sua iniciativa. Então, aqui a gente enquadra as definições de Santa Teresinha e São João Damasceno. Sim, a oração é a elevação da alma para Deus. É um pedido feito a Deus de bens convenientes. É, como Santa Teresinha diz, o impulso do coração. Mas é porque isso é uma resposta a uma iniciativa primeira de Deus. Deus moveu algo para que eu elevasse minha mente a Ele. Deus suscitou em mim a consciência de uma necessidade para que eu fizesse um pedido. Deus, né, revelou algo para que o meu coração confiantemente me lançasse no impulso para Ele. Então, a oração é sempre uma resposta à iniciativa de Deus. As formas da oração são acidentes, ao passo que o substancial é a relação com Deus. Isso aqui é outra coisa muito importante, gente. Por quê? Porque, veja, vocês têm que deixar isso muito claro na mente de vocês. Vou dar um exemplo concreto, né? Uma forma de oração, o estudo bíblico que o Monsenhor Jonas fala, tá? É um acidente. O que é um acidente? Acidente é uma característica que não é essencial ao ser daquela coisa, certo? Por exemplo, ser humano. Eu sou branco, cabelo castanho, meio liso, né, tal. Aí se uma pessoa for negra, com cabelo crespo, ela é menos ser humano que eu? Não, porque a cor da pele não define o que é ser humano, certo? A cor da pele é acidental. Se a pessoa tem a pele negra, ou a pele branca, ou a pele parda, isso tudo é acidental.
Porque o que faz o ser humano ser humano não é essa questão acidental das características, né? Ah, se a pessoa tem pele, certo? Então, quando ele fala aqui que as formas são acidentes, significa não é necessariamente fazer aquele estudo bíblico. O substancial, a essência da oração é a relação com Deus. Essa relação pode se dar de várias maneiras. Ela pode se dar através do estudo bíblico que o Monsenhor Jonas ensina, ou que Dom Henrique Soares ensina, ou através do Santo Terço. O que eu preciso entender para viver bem a oração é o que é essencial à oração. É esse relacionamento com Deus que nasce de uma iniciativa divina, certo? De um Deus que fala comigo, né? Ele vai continuar. A finalidade da oração é o ágape, a caridade, o amor. Então, duas informações importantes. O substancial, a essência da relação é o relacionamento, ou da oração, é o relacionamento com Deus. A finalidade da oração é o amor. Por quê? Porque se Deus é o autor da oração, né? E a oração é uma abertura a Deus, é uma abertura ao amor, tá? Eu rezo para amar, porque não tenho como dar outra resposta ao amor que não seja amor, tá? Então, olha as informações importantes que nós temos aqui. Primeiro, é Deus que toma a iniciativa, é Deus o sujeito da oração. Eu sofro a ação de Deus na oração. Isso não significa que eu sou inerte, significa que minha ação é sempre uma resposta à ação de Deus. A gente poderia dizer, né? Deus age, eu reajo. A minha oração é a reação, tá? Eu preciso entender isso, porque quando eu entendo isso, aí eu tenho o alicerce para entender o relacionamento da oração, tá? Se na relação com Deus, tá? Se na relação com Deus a prioridade é ele, se ele é quem toma a iniciativa, certo? Se ele é o sujeito, então de onde brota a oração? Eu vou me perguntar. Se não é minha iniciativa, Danilo, eu sempre achei que era minha, porque eu paro, olho para o relógio e falo assim, tá na hora de rezar, eu vou lá e rezo, tá? Talvez você não esteja fazendo uma boa oração, ou mesmo se você estiver fazendo uma boa oração, talvez você não entendeu ainda conscientemente, né, o movimento de Deus naquele momento, o movimento de Deus na alma na oração. Mas a pergunta então é, se Deus é o sujeito, e se ele toma iniciativa, de onde então nasce a oração? Né? E aí a gente vai responder. Fica claro, então, que a oração brota onde há escuta. Por quê? Porque, veja, vamos recapitular, Deus, né, ele toma a iniciativa, Deus, ele é um Deus que fala, ele desde o princípio interpela o ser humano, né, para falar com ele, para se revelar, para colocá-lo numa relação e para levar uma experiência, para colocá-lo na presença divina. Então, essa presença divina que eu experimento a partir da relação com ele, e essa relação se dá pelo diálogo, pela palavra, né, e isso deixa claro, né, então, que a oração brota onde há escuta. Aí é o que está lá, 1 Samuel 3,9, né, quando Samuel, ele ouve o Senhor. Veja, Deus quer ter um relacionamento com Samuel. O que ele faz? Ele invoca Samuel. Samuel, Samuel, né? E aí ele instrui Samuel, ó, quando você ouvir de novo, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Esse é o primeiro ato da oração, que nós, infelizmente, somos tentados a inverter para ouve, Senhor, que o teu servo fala. É ou não é? Quantas vezes a nossa oração não é exatamente isso? Ouve, Senhor, que o teu servo... A pessoa chega no sacrário e começa a despejar. Senhor, vim aqui porque... Não estou dizendo que não, isso não faça parte da oração. Só que a pessoa ainda não entendeu o que é oração. Quando você acha que a oração é só você falar, você esqueceu que Deus é quem tem iniciativa. Deus é quem é o sujeito da oração. Certo? Então, né, essa prioridade da escuta é só uma consequência de, Deus ser o sujeito, Deus tomar iniciativa, Deus tomar iniciativa porque ele quer se relacionar conosco, porque oração, nós vimos, é relação, porque ele quer nos trazer a sua presença para se dar a conhecer, porque Deus é um Deus que fala, né? Aí, essa primazia da escuta, ela está em vários locais da Bíblia. Você pega o Shema Israel, né? O que é o Shema Israel, Danilo? Shema Israel significa escuta Israel, Deuteronômio 6:4-9. É quando Moisés diz lá, esse é o primeiro mandamento, Israel. Ouve, Israel. Shema Israel. Escuta, Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Por isso amarás teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Né? Esse é o Shema, o início do Shema. E isso ficou gravado na mente do judeu. O judeu praticante todos os dias recita o Shema. E ele sempre recorda
que Israel é chamada à escuta. Escuta, Israel. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o mandamento da escuta. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, né, o profeta vai falar, escutar é melhor que o sacrifício. O sacrifício aqui é o sacrifício ritual. Porque a escuta leva à obediência. Então, escutar o Senhor e obedecê-lo é melhor que o sacrifício. Se você pegar Gênesis capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1, são passagens paralelas, porque o que a gente vê em João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E em Gênesis capítulo 1, no princípio de tudo, Deus disse, faça-se a luz, né? Então, quando Deus diz, significa, no princípio era a palavra. O que esse princípio é a palavra? São duas realidades. No princípio de todas as coisas, Deus criou tudo pela palavra, mas significa princípio num sentido mais do que temporal. É princípio no sentido, vamos dizer assim, olha a palavra que eu vou usar, ontológico. O que é ontológico? É do ser das coisas. Significa, todas as coisas são encabeçadas pelo Filho, pela palavra. Tudo Deus quis encabeçar através da palavra, que é a segunda pessoa da Trindade, que é o Verbo, que é Jesus Cristo. Tá? Então, olha a prioridade da palavra. Né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, né? O autor da carta aos Hebreus vai falar, de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais, através dos profetas. Nesses tempos que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, né? Por quem criou todas as coisas e por quem sustenta o universo com o poder de sua palavra. Então, veja, Deus falou de muitas formas. A palavra definitiva do Pai é quem? É a própria palavra, é o Filho, que é o Verbo. Tá? Lev Shomeá, ensina-me a ouvir, é o pedido de Salomão. E o que vai lá dizer em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, quando Salomão pede ao Senhor, ensina-me a ouvir, isso agrada ao coração. Então, a escuta tem primazia na oração. A fé nasce da escuta, né? Romanos 10, versículo 17, né? Fides ex audito, tá na Vulgata, né? A tradução oficial da igreja, né? E a escuta é pela palavra de Deus, vai dizer Romanos 10, versículo 17. Então, a fé nasce, a escuta ela é fundamental, certo? Então, daqui, galera, ó, para a gente sintetizar essa primeira parte, daqui a gente entende 5 palavras-chave para entender a oração profunda, tá? Primeiro, essa oração, ela é relação, certo? Ela não é fórmula, ela não é... Porque quando eu compreendo ela como fórmula, eu posso passar até por um sentido supersticioso da palavra. Quem nunca viu uma pessoa que tem uma relação supersticiosa com um tipo de oração? Se eu fizer Salmo 90, se eu rezar o Salmo 90, eu vou me proteger do mal, né? Não, não é isso, tá? Isso é superstição. Porque a oração não é uma fórmula com poder mágico. A oração é um relacionamento. Se o Salmo 90 me leva a olhar para Deus, tá? E me leva a depositar a minha confiança nele, me colocar sob as suas asas, né? Como vai dizer o início do Salmo 90, etc. Tal, aí eu estou num relacionamento com ele. E esse relacionamento vai produzir um efeito em mim. Mas a oração, ela é uma relação, em primeiro lugar. Segundo, é presença, é experiência da presença. É uma relação com alguém que me traz a sua presença, que me faz experimentar a sua presença, que me chama a sua intimidade. Essa palavra presença, a gente poderia até acrescentar, né, a noção de intimidade. Essa relação e essa presença, essa intimidade, ela se dá pela palavra. Deus me chama. Mas Deus me chama para quê? Para se dar a conhecer. Olha o que Êxodo, lá no capítulo 2, né? A passagem da sarça ardente. O que Deus faz na passagem da sarça ardente? Ele atrai Moisés, não por acaso é numa montanha, porque a montanha é o símbolo do local da oração, certo? Ele atrai Moisés, e ao atrair Moisés, né, ele fala, né, para Moisés, Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí, Moisés, uma hora, ele pergunta, mas qual é o nome que eu direi para quem o Senhor me envia? E Deus fala, eu sou aquele que sou. Deus dá o seu nome, né? Quando Deus ele dá o seu nome, o que ele está falando ali? Ele está dando a possibilidade de ele ser invocado, porque ele quer entrar num relacionamento. Então, ele se revela a um povo porque ele quer se relacionar.
Então ele se revela como? Ele se revela através da sua palavra. Ele pronuncia uma palavra para se dar a conhecer, para entrar no relacionamento. Então olha essa terceira expressão-chave. É a expressão palavra, revelação. Então Deus nos coloca numa relação, nos traz a sua presença, nos pronuncia a sua palavra para nos dar a conhecer, tá? Para se dar a conhecer a nós, melhor dizendo, certo? E aí entra a nossa parte. Veja que essa primeira parte toda é de Deus. É ele como sujeito, como quem toma iniciativa da oração. E aí vem, isso tudo, Deus quer me colocar numa relação. Ele me traz a sua presença, me chamando através da sua palavra e pronunciando para mim sua palavra, ele quer se dar a conhecer. Mas qual é, então, a minha atitude? A primeira atitude é a atitude da escuta. Então, a atitude que nasce disso é a atitude da escuta. E é pela escuta que nasce o primeiro ato de oração, que é o ato de fé. Tá? O ato de fé é, eu ouço essa palavra e ela provoca uma adesão da minha vida. Se eu entender isso aqui, eu já tenho o alicerce para entender a oração.